Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Hoje uma retrospectiva de 2023. Hoje é dia de fazer um balanço do que foi essa temporada, falar um pouco das nossas principais lembranças. Claro, fazer algumas comparações com o programa que a gente fez no ano passado, também o encontro onde a gente refletiu sobre a temporada, algumas apostas para esse ano e, claro, falar também um pouquinho do que a gente espera para o ano que vem. Na minha companhia aqui nesse programa que é levado a você pela Session ao YouTube e ao seu player de podcast favorito, eu convido mais uma vez o Nicolas Sessler, lembrando, claro, que você pode comentar, curtir, seguir a gente, interagir com esse programa das mais variadas formas, mesmo que dessa vez a gente não tenha gravado esse programa ao vivo. Nicolas, já é tradição aqui, muito bem-vindo. É momento de repensar ou de relembrar tudo o que aconteceu nessa temporada, Nicolas Sessler. Fala, capitão. Fala, galera. Eu acho que é um dos programas mais esperados pelo Leandro do ano, né? Vamos Ah, cornetar, vamos ver quem acertou as previsões. E é muito divertido, né? Relembrar o que parece longe, né, cara? Mas aí você começa a repassar o que aconteceu no ano de ciclismo, você fala, nossa, cara, Milan San Remo tá tão longe, mas na é, verdade foi esse ano ainda, né? não foi esse ano ainda. Curioso como as coisas passam, né? Lembrar que o Tom Pidcock ganhou a Estrada Bianchi, cara, já é uma coisa assim tão passou assim, absurdo, né? Caramba, é Mas verdade, né? Isso só é reforça uma mantra que existe no ciclismo, Leandrão, que você é tão bom quanto o teu último resultado. Então, o cara pode ter vencido a Strade Bianche lá atrás, mas depois se arrastou e tomou os empenos, a galera já tá aí em cima criticando. isso é verdade. Acho que a gente tem grandes momentos esse ano, acho que foi um ano muito pródigo de grandes, situações, acho que foi um ano onde os galácticos foram mais galácticos do que nunca, as super equipes foram mais super equipes do que nunca. Foi um ano também onde a gente viu muita coisa, muita boa história sendo contada. Acho que desde o Sepp Kuss, ao Mohoric, ao Renko ganhando o Liège de novo, aos títulos do Mathieu Van Der Poel tão vigorosos, que começaram em janeiro, né, ali no começo do ano com o Mundial de Ciclocross. Mas eu queria começar falando que eu ouvi o podcast do ano passado antes de gravar. E curiosamente você estava em Poços de Caldas, Nicolas, para o seu training camp, você gravou do Âncora a nossa conversa. É Você verdade, também cara, é vai estar vivendo verdade. esse Lá no, momento. no escritório E, do âncora, a cafeteria em Postos, e né, curiosamente, bom, o programa quando for publicado, eu estou em Postos, sim, né? você vai estar lá. Mas É, como exato. esse ano não é ao vivo, eu estou em Ribeirão, mas esse final de semana eu vou para lá treinar um pouquinho nas montanhas mineiras, Né? comer um pãozinho de queijo, contar umas Nada mentiras e dar mal. boas risadas. E pedalar muito também. É importante, Nicolas. Alguém aqui tem que fazer isso e eu conto com você. Ah, ok, Agora, vamos lá, eu não tô de férias, o meu é trabalho. Galera lá já tá marcando 1000 rolês e nem precisa falar, galera, só tem que lembrar uma coisa, eu preciso trabalhar, tá? legal. Tô de leve na parte dos rolês gastronômicos. Muito bem. Aliás, uma temporada que promete muito também para você como ciclista. A gente tem o prazer de ter você aqui como comentarista de ciclismo, e especialista, entrevistador, e multi-influencer, comunicador, e também como um ciclista do mais alto nível. Ano passado, Nicolas, a gente estava nesse momento aqui da temporada. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a grande incógnita do Egan Bernal. Seria voltar a ser um ciclista como antes? Seria voltar a pedalar em bom nível? Ele tinha feito algumas provas na Dinamarca ali, umas coisas bem é, modestas, vamos dizer assim. E esse ano ele voltou. Né? Não é o Bernal que a gente viu ganhar o Giro, que viu ganhar o Tour de France, mas foi um cara que completou o Tour de France, completou a Volta, fez boas participações e tem a ambição de fazer uma nova Volta o ano que vem e tentar completar a trinca. Ele se diz satisfeito se ele conseguir fazer isso. Não vai ser uma tarefa fácil, mas ninguém pode duvidar de um talento e de alguém que superou tanta diversidade como esse ano, nesses 2 últimos anos, né? O acidente dele foi no comecinho da temporada passada e ele ter competido esse ano aí de bom nível já é um sinal que nos faz feliz. Uma outra coisa que a gente falou muito ano passado foi sobre a Covid, né? A Covid, o ano passado, 2022, interferiu muito e esse ano não foi diferente, né? Não interferiu tanto, os protocolos foram menores, mas a gente pode lembrar também que o Giro de Itália viu o Renko abandonar depois de testar positivo com a malha rosa, né? Ele tinha defendido a malha no contrarrelógio
e logo na sequência se sentiu incapaz de continuar na disputa porque se recuperava de uma virose, algo que atormentava ele de alguma forma, e aquilo mudou a história da prova. Então, só para fazer uma conexão com o passado e também com o futuro. A gente falou muito sobre quem ganharia o Tour de France, se o embate do Vingegaard e do Pogacar, o que seria do Renko Evenepoel, se ele conseguiria, né, voltar a vencer uma grande volta como ele tinha vencido na Vuelta. Enfim, algumas coisas que marcaram a temporada de 2022 e que abriram caminho para 2023, né, uma temporada, como eu comecei falando aqui, Nicolas, onde os galácticos foram mais galácticos do que nunca, né? Vamos reunir aqui. Aumentou, né? Aumentou o nível deles. Porque realmente, né, eles dominaram as principais provas do ano, né? E eu acho que, talvez para mim, o mais representativo dos eventos foi o Mundial. Porque o Também, Mundial onde eles se. realmente foi um embate desses galácticos ali, né? Indo mano a mano, um contra o outro. Foi uma das provas mais divertidas de assistir, não de correr, mas de assistir certamente no sofá foi muito, foi muito legal. Foi muito legal. A vitória ficou com o Mathieu Van Der Poel, o Van Aert ali no pódio, junto com o Tadej Pogacar. Então é um pódio sublime. E se você pensar bem, então vamos fazer aqui E um Pedersen ali. resumão. E o Pedersen na briga, né, assim, e o Pedersen ao longo da temporada inteira também esteve na briga. É, vamos falar só, primeiro, só das principais para a gente ter aqui uma noção. Quando a gente fala dos Galácticos, as 5 monumentos. Milão-São Remo, quem ganhou? Mathieu Van Der Poel. Volta de Flandres, quem ganhou? Tadej Pogacar. Paris-Roubaix, Van Der Poel. Liège, Renko Evenepoel. Lombardia, Tadej Pogacar. Então, assim, não teve espaço para zebra, para surpresa, e todas essas provas foram muito legais. Na E Liège, Mundial talvez, Vanderpool. e Mundial Van Der Poel, mas a Liège talvez foi a menos óbvia delas, porque, desculpa, a menos emocionante delas, porque o Renko ganhou com uma grande autoridade. Né? A gente lembra aqui que o Tadej Pogacar caiu logo no começo da prova, a gente não tem uma imagem dessa cena, mas isso impactou, inclusive, o andamento da temporada dele na briga pelo Tour de France, né? Tipo, ele teve uma lesão no punho, demorou para se recuperar um pouco, teve um processo ali que na disputa tão acirrada com o Jonas Vingegaard pode ter influenciado de alguma forma. Eu estava ouvindo alguns outros programas, Nicolas, e algumas outras reflexões sobre isso, e eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o Vingegaard, que foi o bicampeão do Tour de France. Ele foi eleito o Velador, né? Foi eleito o ciclista do ano, superando o Tadej Pogacar e também o Mathieu Van Der Poel, né? Essa eleição dos melhores do ano, a gente falou aqui no programa dos outros programas do Gregário Radio, mas ela é muito sintomática, né? Porque qualquer um desses 3 caras fez um ano brilhante ao ponto de poder ter sido eleito o melhor da temporada, né? Assim, inclusive, o Vingegaard ganhou nessa fragilidade. Como você vota nos 5 primeiros, muita gente votou no Van Der Poel, muita gente votou no Pogacar e ele teve uma regularidade ali nos pontos que lhe valeu essa importante conquista. É curioso, né? Porque eu acho que pouca gente teria escolhido ele como Sim, o mas melhor do ano, né? o resultado mostra isso. Pouca gente escolheu ele como o melhor do ano, né? No próprio Velador. Mas a regularidade. E olha só, bicampeão do Tour de France, vice da Vuelta, inúmeros resultados importantes em Zulia, País Basco, né? Conseguiu alguns resultados ao longo da temporada, mais de 15 vitórias no ano. E, sem dúvida, uma apresentação sublime. Muita gente ali cornetando que a ASO, que faz o Vamos lá, evento. falar que ele não andou bem não é isso, né? Mas eu acho que é isso, né? Simplesmente que Porque muita gente escolheria como o melhor ciclista do ano outros nomes, né? você Que tem bons seriam motivos. basicamente o Pode e o Van Der Poel, né? Você teria muitos bons motivos para eleger o Pode. O Pode talvez tenha sido o cara mais ousado desse ano, né? Uma linda vitória na Paris-Nice, uma exibição nas clássicas, encarou mais uma vez a Milão-São Remo, encarou a volta de Flandres, que foi uma coisa que ele tinha ficado, né? A gente lembra que ele foi para o sprint com o Van Der Poel e na indecisão ali ficou fora do pódio, porque foi ultrapassado pelo Dylan Van Baarle e pelo ciclista que fez terceiro, eu esqueci o nome dele, ele ficou em quarto.
na Volta de Flandres do ano passado. Esse ano ele foi lá e martelou até quebrar todo mundo. Assim, isso foi uma prova talvez a mais emocionante das monumentos, pela forma como ele fez, e um ciclista voltista ganhar uma prova nos pavês como ele ganhou tem um valor dobrado, tem um valor maior. Porque a vitória dele na Lombardia não é também um monumento, mas não tem o No extraordinário terreno que dele. foi a vitória dele tá no terreno dele. Então, assim, acho que Pogacar tem esse valor e poderia muito bem ter sido eleito o melhor do ano. E o Mathieu Van Der Poel também, cara, porque se você lembrar um pouquinho da trajetória de 2022, ele começou a temporada na Milão-San Remo e falou que não estava bem, que ia rodar e não sei o quê, fez Ciclocross, terceiro. Leandro. Não, tudo bem, temporada de Ciclocross. estrada. 2022. A Ah, temporada de mas estrada conta dele. também, cara. O cara foi campeão do mundo de ciclocross, como você não vai considerar isso como o melhor ciclista do ano? Não, calma, deixa eu só. Tudo bem, não é isso que eu quero dizer. Ele começou 22 e 23 no ciclocross. E aí, esse ano ele começou a temporada dele na Strade Bianche. E aí, e na Strade Bianche, ele não carburou tanto assim, tanto que o Pidcock conseguiu atacar, deixar ele para trás e ganhou escapar da prova. O britânico também é uma vitória importante para a carreira dele. Mas o Van Der Poel não estava assim, vamos dizer assim, tão. Ou melhor, ele fez um poker ali, entendeu? Assim, ele não estava tão nos holofotes assim para a prova de semanas depois na Blossom Remo. E foi uma prova onde ele também contou com o Craig Anderson, que foi um cara que chegou na equipe para ajudar. Assim como o Philipsen ajudou o Van Der Poel na Paris-Roubaix, o Sari Craig Anderson ajudou ele também na Milão-San Remo. E aquela subida ao pódio, com os ataques do Pogacar, com o Wout van Aert ali, com o Filippo Ganna ali, e com a foto que talvez tenha sido uma das fotos mais marcantes da temporada, que são os 4 encaixados ali na subida do pódio, de boca aberta, fazendo força, e o Van Der Poel de boca fechada, que pode ser só uma coincidência, que pode ter subido de boca aberta o tempo todo. Mas naquele momento ele estava de boca fechada, e mostrando que depois ele seria o cara que ia bater, né, a chegada, chegar sozinho, né? Chamou muita atenção. E a soma dos dois Demais. eventos, entendeu? O que ele mudou no planejamento dele para ganhar a Milão-San Remo, ao invés de chegar no dia, ter feito a Estrada Bianchi antes, eu achei genial, assim, da forma como ele se planejou para conquistar esse monumento. E aí você pensa que ele também ganhou o Roubaix e ganhou o Mundial. Fazer isso, provas tão distintas e tão difíceis de conciliar, de dar tudo certo, ele caiu, cara. Ele caiu já escapado na curva em Glasgow. Quebrou a sapatilha, né? Quebrou a fivela da sapatilha ali, boa. E deu tudo certo, cara. Isso, pensa assim, o Van Aert furou o pneu, tava na briga com ele na Paris-Roubaix. A gente nunca saberia o que seria se ele não tivesse furado. Então, assim, a sorte também andou ao lado do Van Der Poel. Então, os três, o Vingegaard, o Van Der Poel e o Pogacar, facilmente poderiam ter sido eleitos o melhor da temporada, e eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando por que eles mereciam esse prêmio, assim, porque foi absurdo o que Cada eles um fizeram. dos três, né? Exato. Mas, aí eu vou te perguntar. Quem o Leandro Bittar teria escolhido? Eu teria escolhido o Van Der Poel. Eu acho que o que ele fez Eu também. é muito diferente, assim. Porque, tudo bem, ganhar Bom, uma volta importante, uma semana, como o Vingegaard ganhou Etzulia, ou o Pogacar ganhou Paris-Nice, ganhar uma grande volta, como o Vingegaard ganhou no Tour de France e foi bicampeão, eu acho que esse foi o principal motivo que eu acho justo o Vingegaard ganhar. Você ganha 2 anos seguidos o Tour de France, que é a prova mais importante e mais difícil de ser vencida, você não pode perder a eleição de melhor do ano de novo, entendeu? Mas, para mim, o cara mais brilhante que fez as maiores proezas foi o Mathieu Van Der Poel. Porque não passa um trem igual Diego. passou para ele na Milão-San Remo, não passa de novo, né? Ou mesmo na Não, não Roubaix. passa. Mas eu acho que é pelo estilo de correr. Se você olha, por exemplo, um Vingegaard e um corredor de volta, é um cara um pouco chato. Porque ele tem que ser muito metódico, minucioso, aquela coisinha, né? Vai pi, 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 segue sempre na mesma linha. O cara de clássica, né?
que é um pouco o brilho que traz um Pogacar, é o brilho que traz um Van der Poel, é um cara mais rockstar. Sim. Ele vence de uma maneira mais emocionante, mais no detalhe, faz você vibrar um pouco mais. Um pouco não, muito mais nas vitórias dele. Isso também influi muito, né? É, isso influi muito. E eu acho que é um ponto importante e que as equipes têm considerado. A forma como o Vingegaard ganhou Itzulia foi pensando nisso. Foi no marketing pessoal do dinamarquês. Ele atacou faltando 30 quilômetros para o final, foi embora para vencer, chegando sozinho e para mostrar que ele tem brilho, né? No Tour ele foi um pouco mais metódico, na Volta ainda mais ainda, ali com a relação com o Sepp Kuss, com o próprio Roglic. O Roglic, sim, campeão do Giro de Itália, foi milimétrico o ano inteiro. Tanto na Tirreno, ele deu 3 etapas na Tirreno, Nicolas, e todas elas ali quase sem A querer, vamos dizer Lulia assim. também. Catalunha também, ali com o Renko, né? Ali também na conta do chá, vamos dizer assim. Né? Nada muito extravagante, né? Nada muito espetaculoso do Roglic nessa temporada. E a gente lembra que, então, falando um pouquinho das grandes voltas, o Giro de Itália, principalmente com o abandono do Renko depois do primeiro contrarrelógio, foi cornetado, inclusive pela gente, da morosidade dos caras. A gente ficava esperando os embates não vinham, muita gente questionando, né, as decisões da organização de cancelar a prova, etapa, tirar a montanha, aí no dia seguinte amanhecia com tempo bom. Então foi muita corneta para pouca disputa. Mas aquele final no contrarrelógio decisivo, na cronoescalada, valeu por tudo. Né? Ali foi muito bonito, foi muito emocionante. Os 5 primeiros colocados da classificação geral foram os 5 colocados da etapa, incluindo ali Thibaut Pinot, incluindo os caras que nem estavam um pouquinho fora do radar, vamos dizer assim. E o Roglic pegou a malha rosa do Geraint Thomas. Para fechar com chave de ouro o giro, a gente viu a vitória do Mark Cavendish, né, na última etapa, com a ajuda do Geraint Thomas, que bizarramente, depois de perder a camisa rosa, estava ali com uma mente altruísta, né, um coração aberto para ajudar o seu conterrâneo, né, do Reino Unido, né, vamos dizer assim, britânico, a buscar uma vitória importantíssima na carreira dele, que depois ele tentaria no Tour de France e falhou, né, no Tour de France o Jasper Philipsen não deu chance para ninguém, ficou para 2024, né, o esforço do Mark Cavendish. Sobre o Giro, Nicolas, olhando para trás, qual que é a sua memória mais marcante da grande volta italiana? Aquela imagem do Roglic caindo da corrente no contrarrelógio na Sim, cronoescalada final ali, né? ainda Que teve deu uma aquilo, né? travadinha e ele tava ali. Porque o Geraint Thomas era líder e ele venceu tecnicamente, né? Pegou a camisa no contrarrelógio final na subida e ainda teve uma emoção ali quando caiu a corrente dele no meio da subida, ele parou ali, colocou de novo. Seguiu. É. Eu acho que vale muito lembrar do que foi o Derek Dee para esse giro, cara. O cara que foi segundo em tudo quanto é coisa, tudo quanto é classificação. Também, né, cara? Talvez Em tudo quanto é fuga o dia inteiro, inteiro, no outra. incansável, Cara, não incansável. acredito. E talvez tenha sido o cara que mais despontou, assim, tipo, que saiu de um lugar mais coadjuvante, incógnito, para uma posição, tanto que ele renovou 5 anos com a equipe, é um cara que mudou de status, né, um canadense, depois do desempenho dele no Giro, mesmo que não seja o mais promissor das revelações desse ano. A gente vai chegar a falar disso, porque tem aí, inclusive no próprio Giro, a vitória do Ben Healy, que foi muito mais é, é, contagiante, vamos dizer assim, deu 2 pauladas, deixou todo mundo para trás, ganhou sozinho, e da F Education, um irlandês, que talvez seja uma das grandes afirmações. Talvez não, sem dúvida é uma das grandes afirmações que a gente vai juntar aqui com outros nomes daqui a pouco, à medida que a gente for falando dos outros feitos, Nicolas. Porque eu acho que o Giro de Itália vai ter uma memória mais legal do que realmente foi. Não sei se eu vou ser. A lembrança do Giro de Itália esse ano foi mais legal do que foi o dia a dia. O dia a dia foi um pouco tenso, tava todo mundo muito amarrado ali. Você, você talvez tenha um carinho maior, porque como você transmitiu, né, Sim, na The Sports, você acompanhou mais, né? Talvez seja, acredito que das três grandes voltas tenha sido aquela que você vivenciou mais de perto, né? Pela proximidade, é, você acaba
se atentando mais a esses detalhes, né? Que às vezes eu confesso que eu não lembrava da vitória do Ben Miller, é verdade. E também É, foi muito bonito. o, e duas coisas, e tanto no Giro quanto na Volta, ressaltar a importância ou o impacto que o Henk Evenepoel causa na prova. Nas duas provas, o abandono dele mudou muito a dinâmica de competição. E dá para lamentar um pouco isso, porque teriam sido eventos diferentes. Não acho que ele teria vencido nenhum nem outro, mas eu acho que a dinâmica da prova seria diferente se ele não tivesse abandonado pela, pela, pela forma como ele concentra os holofotes, tanto dentro quanto fora das estradas, e também pela forma como ele compete. Acho que é um cara que não ia ficar ali é, burocrático demais, assim, teria apimentado a disputa. Eu ouvi ele falando que se arrependeu de ter abandonado o Giro, deveria ter insistido um pouco mais, mas ali, sei lá, é difícil olhar para trás, né, Nicolas, e falar, puta, dava para ser superado. Difícil. Acho que Uh, até como atleta se aprende desses momentos é, e enxerga outra perspectiva para como você falou, talvez num outro ano ele tivesse acordado de uma maneira diferente. né? Voltando um pouquinho para o panorama mais macro, né, da história da temporada, a gente viu a UAE e a Jumbo monopolizando boa parte dos resultados, né? As principais provas, World Tour, as voltas, principalmente as provas de uma semana, né? A gente viu desde o Milan Vader ganhando na China, o Jay Vine ganhando na Austrália, mas tudo meio que entre a UAE e a Jumbo. A Jumbo ainda conseguiu ganhar as 3 grandes voltas. Acho que a gente nunca tinha visto uma equipe no histórico recente, né? A gente teve isso muito lá atrás, ganhando as 3 grandes voltas no mesmo ano, principalmente fazendo o pódio, né, os 3 primeiros na Volta à Espanha desse ano. Ganhou o Giro com o Roglic, ganhou o Tour com o Jonas Vingegaard e ganhou a Volta com o garoto, talvez a vitória mais hype da vitória da internet, com o Sepp Kuss ganhando a Volta à Espanha, depois de ter a anuência da equipe para entrar numa fuga, Nicolas Sessler. Ali desandou toda o planejamento do Roglic, que sonhava com a vitória lá na Volta Espanhola. Mas, apesar de todo o sucesso da Jumbo ter sido a equipe mais vitoriosa da temporada, quem ganhou o ranking, o CI, foi a UAE. É contraditório, mas é bem fácil de entender. Foi uma equipe presente com mais nomes, né, nas classificações. Então, assim, pontuou com mais ciclistas. Inclusive, teve mais vitórias, aliás, teve mais ciclistas diferentes vencendo ao longo do ano, quase, se não me engano, 17 ciclistas diferentes ganhando. Foi muito mais canibalesco E, é, nessa forma. e a o próprio resultado, né? Eles estiveram sempre presentes ali nas grandes voltas, mas também você vê os nomes que a gente falou dos monumentos, né? Com o Pôde ali presente, eles tiveram talvez uma maior abrangência do que a Jumbo diretamente. Pode ser que sim, pode ser que essa influência das clássicas tenha impactado, tenha sido o diferencial, né? Sem dúvida, o Pod foi um grande diferencial e as clássicas também podem ter influenciado nisso. Indo para o Tour de France, Nicolas Sessler, a gente viu ali, claro que a gente está aqui fazendo algumas idas e vindas, né? Mas no Tour de France a gente viu um embate que também demorou para pegar fogo, muita gente questionando, né, o Jonas Vingegaard, mas quando ele acelerou, ele definiu a prova sem muita dúvida, vamos dizer assim, principalmente na etapa do contrarrelógio, onde ele foi indubitavelmente superior ao Tadej Pogacar nessa edição do Tour de France. A gente ficava aqui esperando uma reviravolta, mas o E que dinamarquês, ele, vamos pôde, até até pelo ali, né, inusitado, pelo né? suspense que isso quis Sim. trazer. Exato. E no Tour também, Nicolas, a gente viu as vitórias do Jasper Philipsen, né? O velocista que mais venceu nesse ano. Eu vou deixar aqui um asterisco no Miguel Angel Lopes, que tem 20 vitórias na temporada, mas boa parte delas em categoria Ah, não, esse não vai. 2.2. E nem sei, né? Tá na Exato, esse Disney, não vai. tá lá com o Pateta. Mas o Jasper Philipsen bateu 19 vitórias, boa parte delas importantes, como as vitórias dele no Tour de France. 19 vitórias, quase chegou ali no número mágico. Faz tempo que a gente não vê um velocista batendo 20 vitórias na temporada, Nicolas. E frustrou
o Cavendish, né? O Cavendish teve a chance de vencer a 35ª, se tornar o maior vencedor da história do Tour de France, de etapas, mas não rolou. Antes de entrar no embate do Pode e do Vingegaard, que eu quero ouvir você falar, fazer um resumo aqui das vitórias nessa temporada, porque a gente viu o Philipsen com 19 e depois Pode, Renko, Pode, Roglic, Vingegaard e Renko completando o top 5 de maiores vitórias. Então, assim, os caras das grandes voltas sobrepondo os velocistas, com mais vitória do que normalmente a gente vê o velocista ganhando em número de vitórias, né? Esses Não caras é estão. habitual, né? Não é habitual. A gente viu o Olav Koy com 13 e o Tim Merlier, que estreou esse ano com a Soudal Quickstep, com 11 vitórias no ano. O Arnaud Delis fez 10, o Torinho. Mas o protagonismo desses caras se reflete também em número de vitórias, né? Essa é uma coisa que chama a atenção, tanto do Pode quanto do Vingegaard, quanto do Roglic e até mesmo também do Renko, né? Os caras estão sempre ganhando o Nicolas Sessler. Esse canibalismo que eles têm, né? De vontade de ganhar, 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 ganhar. E é muito difícil. A gente fala muitas vezes, né? Um escalador, para ele conseguir vencer etapas isoladas, normalmente é um cara um pouco mais preciso no sentido de ele foca a classificação geral, então ele acaba não ganhando tantas etapas. O próprio estilo de É, competir, né? O escalador não tem tantas possibilidades para ele. Vamos pensar, o próprio Tour de France são 21 etapas. Um, um corredor de clássica, um velocista, quantas ele tem a possibilidade de ganhar só durante uma grande volta, né? E sempre foi uma característica do ciclismo, né? Tanto que não era habitual que a gente veja o ciclista com mais vitórias na temporada que fosse um escalador. Mas é curioso, né? O ciclismo moderno tem mostrado algumas mudanças de tendências, e até por essas características desses galácticos, de terem um nível tão alto e uma ambição na briga entre eles tão grande, eles acabam hoje disputando praticamente todas. É algo comum no pelotão, Leandro. A gente fala, cara, não tem mais corrida fácil de ganhar. Você olha, você fala com a geração anterior ali, né? Eles falavam, cara, você começava a temporada, você ia ali para Maiorca, você ia ali para Valência e tal, você corria Paris-Nice, você botava o tubular, rodava, botava o tubular nas costas, a bomba, e voltava pro hotel pedalando. Só pegando quilômetros nas pernas ali, mas você não estava muito preocupado em ganhar. Hoje não. Você vê que é. da primeira corrida da temporada, os caras já entram com dois pés no peito, a voadora, e, cara, temos que ganhar. Até para formar a imagem mesmo, né? Assim, para o cara não desprezar a chance de vencer. E isso é ruim para as equipes menores, né? A gente vê cada vez menos as equipes Pro Conti ganhando eventos importantes, eventos World Tour, né? Vitória em grande volta. Esse ano foi bem difícil para eles, mas esse ano não, nos últimos anos tem sido. Mas o protagonismo concentrado também tem virtudes e defeitos. Eu queria citar até um nome, mas antes eu queria falar do Tour de France, das principais lembranças que a gente viu nessa prova. Porque desde a primeira etapa que a gente viu dois irmãos gêmeos disputando pela etapa e pela camisa de líder, né? Acho que isso é uma memória, né? Até momentos emocionantes como a vitória do Matej Mohoric. O Mohoric ganhou a antepenúltima etapa e discursou ali de uma forma muito bonita, pelo tamanho da pressão que os ciclistas enfrentam e também falando sobre aquele que talvez seja o momento mais trágico da temporada, Nicolas Sessler, que foi a morte do Dino Mader. Né? O Dino Mader morreu na volta da Suíça, um acidente, uma queda, né? uma descida, Um e acidente numa descida. é, 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 um acidente não provocado, né? Assim, né? Ele caiu, né? E acabou caindo num terreno difícil, né? Ali era uma saída de escoamento de água, e enfim. E é um ciclista que é, tinha uma grande personalidade, um cara de uma grande ascensão, né? Um bom ciclista e uma pessoa querida ao mesmo tempo. E mais que tudo, um companheiro de trabalho, né, Nicolas? Eu acho que o que o Mohoric fala e o que fica disso, né? É a sutileza, né? Ou a vulnerabilidade de um ciclista profissional, que está sempre em busca do limite, né? Sim, a gente esquece, mas a vida ali, você tá numa linha super tênue, né?
certamente foi um evento que impactou, né? E faz muita gente refletir até que ponto a disputa pela vitória, o risco que um atleta como um todo, né? Não só o ciclista, acaba se colocando, até que ponto vale, né? A vitória a qualquer É, preço. é, Talvez não, né? talvez não. Na volta da Suíça também, aquele que talvez tenha sido feito mais inusitado do ano dos Galácticos, porque a vitória não ficou com o Galáctico, apesar de ter Galáctico lá. O Remco Evenepoel estava na prova, o Han Ayuso, era uma prova com bom start list, mas a vitória ficou com o Matthias Skelmossi, que junto com o Ben Healy é um dos caras que mais ascenderam nessa temporada. O que o Skelmossi era em 2022 e o que ele vai ser em 2024 são coisas completamente diferentes. O ciclista da equipe Little Trek, que vale aqui no futuro falar um pouco mais, uma equipe que se movimentou bastante para a próxima temporada, Nicolas, mas esse cara pediu espaço, pediu passagem. Você vê Sim. os nomes que Subiu ganharam, o escalão, né? subiu o escalão, sem dúvida que subiu, e tem aí também um ponto muito marcante para mim nessa temporada, o Matias Skelmossi. Falando ainda de Tour de France, Nicolas Sesser, é um bom gancho para a gente falar do Tour de Femme, falar um pouco do ciclismo feminino. Eu acho que essa temporada a gente viu um grande monopólio da SD Works, né? A gente viu a equipe fazendo dobradinha em vários eventos, a Lotte Kopeck, a Demi Vollering, desde lá da Estrada Bianca também, né? As duas disputando o sprint a full, né? E uma temporada que a gente viu a Lorena Wibbs chegando para a equipe, né, e conseguindo bons sprints. Não foi a sprinter mais vencedora, como foi o ano passado, mas fazendo uma boa adaptação, tendo que ser mais generosa com suas companheiras. A Marlene Reusser, enfim, um timaço mais vitorioso, indubitável. E também o ano de despedida da Annemiek van Vleuten. Né? Acho que isso também é um momento marcante da temporada de 2023. Ela que ganhou a Volta, conseguiu alguns resultados esse ano na sua despedida, entregou com muita dignidade o bastão que agora cabe à campeã do Tour de Femme, a Demi Vollering, que aí sim eu queria ouvir de você. Acho que a Demi Vollering não teve um ano de tantos sorrisos, mas um ano de grandes alívios. Ela estava ali querendo se posicionar como o que pode ser dito, né? Pode ser a nova rainha do A ciclismo dona feminino. do pelotão, a rainha do pelotão boa, né? Não foi leve a Eu temporada dela, apesar de acredito. muito vitoriosa. Sim, não foi leve. Acho que ela tinha algo que provar, né? Para ela mesma, É. talvez, e pro mundo. Mas eu acredito que, eu não sei se 22 ou 23, mas eu tenho toda certeza que a gente está vivendo um antes e um depois do ciclismo feminino. E no cenário do ciclismo como um todo. A gente já começou a falar, eu lembro lá na apresentação do Tour de France do ano passado, quando a gente falava, olha, fiquei impressionado com a atenção que foi dada para o Tour de Sim, France feminino, o Tour de France. Isso mostra que está no radar da Ação, um evento que eles querem crescer, e realmente esse ano foi um evento grandioso, atraiu muita atenção, muita exposição midiática, e isso é ótimo para o ciclismo feminino. A gente está vendo crescer a um nível de onde você tem cada vez mais investidores, mais equipes, e o nível médio do pelotão, como consequência, vem subindo, subindo muito. Por quê? Porque entregam provas muito bonitas, muito disputadas, muito emocionantes de assistir. Vamos pensar como show, como atração. É uma prova tão legal, se não mais, até, do que o né? ciclismo masculino. Então, eu acredito que 2023 foi um ano de consolidação do ciclismo feminino a nível mundial, e a tendência que é agora, você marca um antes e um depois, né? Você teve o final da geração Van Vleuten, e agora se aposenta, e depois agora são esses próximos anos que dá continuidade, né? A Demi, quem é a própria Lotte Kopeck, e vários nomes aí que vêm É, aparecendo e que vão dar continuidade nisso. algumas veteranas de grande talento, como a Elisa Longo Borghini, a Lizzie Deignan, mas também jovens surgindo. A Guilherme Gaia Foss, Realini é uma realidade, a Mane Voss, claro, sempre, né, The Boss, mas a Gaia Realini, que é uma grande promessa, né, de futuro próximo, a DSM com a Charlotte Cole e principalmente a Pfeiffer George, que ganhou uma prova muito bacana na Bruges de Panne, muito, muito bonita da forma como ganhou, a Alison Jackson, que venceu a Paris-Roubaix, numa fuga incrível, onde tinha presença de todas as ciclistas, de quase todas as equipes estavam na fuga, também uma forma bonita de se vencer.
né, o pelotão anuiu, porque estava todo mundo lá, e ela acreditou até o fim e conseguiu surpreender. Então é uma temporada muito boa, Nicolas, para abrir esses novos horizontes, mesmo que tenha um monopólio muito grande. Então, assim, eu não sei o que vai ser o ano que vem. Eu não sei se vai mudar um pouco esse panorama dominante da ST-Works. Não sei se a Little Trek vai conseguir fazer frente, ou a própria FDG, com a Cecília Ludwig, a Evita Music, com a italiana que está lá também, que fugiu o nome dela. Mas, enfim, não sei se alguém vai ser páreo para tirar um pouco da ST-Works, como a Annemiek van Vleuten fez esse ano, né? Ou até esse ano. Mas tem muita gente boa surgindo por aí e o cenário todo como também melhorando, né? O giro ano que vem com o Giro Woman, né? Com um apoio com a mesma empresa, a RCS, fazendo o masculino e o feminino. Acho que a gente tem muita coisa legal. A se destacar também, aqui a gente também tem uma boa enquete do Velodor, onde a Lotte Kopeck, campeão mundial, e a Demi Vollering disputaram o prêmio de melhor ciclista. Queria saber sua opinião. Qual das duas para você foi a ciclista do ano, Nicolas Sessler? Ah, eu iria com a Lotto Kopecky. Apesar É, de a gente ter falado muito, né, da Demi, teve uma grande atenção pela vitória no Tour, porque aí realmente é o evento, mas eu acho que a Lotto também fez um Tour de France que impressionou a todos, né? Vamos pensar, a gente não pensa num fez segunda, velocista inclusive. disputando a última até, vamos pensar, É, tecnicamente ela era líder até a final, né? é. E fez um ótimo resultado no destino. Foi surpreendente para mim a temporada da Lotto Kopeck, positivamente falando. A gente lembra até dela, teve um início tenso, né, com a treta do Strade Bianche, depois a morte do irmão, que ela ganhou uma etapa pesada, né, uma prova pesada com esse resultado. E destacar também o retorno da Chloe Daiger em alto nível. Acho que isso também é um feito que pode trazer novas emoções para o ciclismo feminino no futuro próximo. Falando sobre o futuro, Nicolas, revelações dessa temporada, eu só queria incluir junto com o Ben Healy, o Skelmossi e o Derek Dee, que a gente citou até aqui, o Joshua Tarling, o contrarrelogista britânico da equipe Ineos. Eu acho que esse cara é muito sinistro. Foi campeão europeu, bateu o Renko Nomes para a também. gente acompanhar, né? Ele é muito sinistro. Não é um cara que tá subindo, é um cara que chegou. Sabe assim, um cara, 19 anos de idade, moleque, entrou e tá dentro. A gente falou um pouco da Vuelta, falou um pouco do Sepp Kuss. Eu queria a sua visão do que foi essa última grande volta do ano e é dessa tretinha, dessa discussão toda ali sobre quem merecia ter vencido essa última volta do ano. Eu acho que merecia não, porque acho que ninguém tem dúvida que o Sepp Kuss mereceu, né? Mas Merecia. é, Foi um tal, vamos correu as pensar três no grandes gregário do ano. voltas. É, O gregário do ano foi o Sutcliffe. E foi premiado com um Grand Tour. foi premiado. Acho Não que essa que não tenha sensação. sido vencedor, mas ele foi premiado pelo grande trabalho que ele fez e merecedor de ganhar aquele Grand Tour. Se ele corresse por outra equipe, ele teria vencido aquele Grand Tour? Não. Não, não teria nessas condições. Mas reflete o que é o ciclismo, né? É um esporte, É, é um esporte individual mais coletivo que existe. eu também Então acho. ele Foi uma arapuca que a própria equipe se meteu, de certa forma, né? Quando trabalhou com ele para vivenciar a experiência de ganhar a etapa, de vestir a camisa. Não acho que a equipe tinha ali a impressão real de que ele venceria. Tanto que eu acho que é nesse ponto que o Renko fez falta, porque poderia ter colocado a peraí, equipe numa. vamos lembrar, né? A galera aí pensa que ciclismo é PlayStation e que é assim, ó, vamos deixar o CEP ganhar hoje? CEP, x, vai, hoje eu ganho com você. E depois eu tiro, porque seu estamina vai descer, ou sei lá Não. como que funciona, mas não é assim. Quando você tem a oportunidade no ciclista de ganhar, você tem ambição pessoal, ele é uma pessoa, ele tá ali e ele fala, cara, eu vou ganhar essa etapa porque estão me dando a liberdade, né? Como a oportunidade de ganhar, e são coisas que podem acontecer só uma vez na tua vida, eventualmente, né? Para alguns ocorrem mais de uma vez e você não deixa ela passar. Uma vez que você pegou a camisa, é uma estratégia, bom, nós temos a camisa agora, a gente vai olhar dia a dia como esse ciclista vai se comportar. E ele se mostrou merecedor de levar a Também, camisa até o fim. também não tem dúvida. E acho até, você pode até considerar que o Jonas Vingegaard era o mais forte.
talvez o Roglic tinha ali a ambição e o holofote da equipe, para a equipe trabalhar para ele, mas naquele andar da carruagem foi a decisão mais acertada, a equipe, mas enfim, acho que ficou em ótimas mãos. E aí eu queria terminar o programa, Nicolas, fazendo para você umas perguntas que incluem o Sepp Kuss. Quero respostas rápidas sobre 2024. Sepp Kuss vai ser um líder de grande volta no ano que vem? Vai ser um cara que vai disputar a grande volta no ano que vem sem o conforto de dois companheiros como o Vingegaard e o Roglic? Não, vai. Demorou muito a pergunta. Não. Não, tá bom. E a gente vai ter um outro contender entrando nessa briga ou o mundo vai ser dos galácticos nas grandes voltas? Galáctico você inclui Renko, Roglic, Vingegaard Vingegaard e e Poggi. falta alguém aí, não falta não? Renko, Roglic, Vingegaard, pô. 4 que podem ganhar. Não, eu acho que não. Ainda não em 2024. Dos 4 correndo o Tour de France, qual ganha? Demora não, Nicolas. Eu acho que o Vingegaard. Vingegaard. E o Van Aert ganha monumentos nos pavês esse ano ou vai ficar para 2025? Adoraria ver. Adoraria ver, todos nós. Acho que vai todo mundo empurrar. Kevin ganha a 35ª no Tour ou vai ser só a emoção de torcer por ele? Adoraria ver. Agora uma pergunta aberta. Quem vai ser o campeão olímpico de estrada masculino e feminino? Nicolas Sessler, vale? Claro, Você é um compromisso. Não. Pés no chão, né? Primeiro a gente tem que chegar lá. Pode. Pode, muito bem. O No feminino. Lotto. Lotte Kopeck. Eu tendo a achar a Lotte Kopeck também, mas ela vai correr a pista, eu não sei como é que ela vai chegar. Mas eu acho que também vai dar a Lotte e Pode. Vou estar junto com você, Nicolas Sessler. A gente vai morrer abraçado nessa. Aliás, abraçado com você, é um grande prazer passar mais uma temporada, fechar mais um ano ao seu lado aqui toda segunda-feira, nesse programa que é um oferecimento da Session, que também conta com o Álvaro Pacheco, principalmente quando fala de ciclocross e fala de ciclismo feminino. É um grande reforço. A gente teve alguns bons reforços aqui ao longo desse ano no Gregário Radio. E a gente volta ano que vem, Nicolas Sessler. Muito bom. Partiu ceia de Natal. E vamos recuperar as forças. Boas festas para todos vocês. Espero que vocês aproveitem bastante com as famílias esse final de ano. Entrem um ano com muita energia, com muita saúde. E claro, quem sabe até com um Rafa 500, né? Um desafio ciclístico, mas o mais importante, com muita saúde. Você vai fazer, Leandro? Não, ainda não. Minha meta de ciclismo começa em fevereiro. Corta. Acabou, gente. Acabou o programa. Legal. Eu tô legal, tô de boa. Mas vou entrar bem também em 2024, pode ter certeza. Um grande abraço, galera. A gente se vê no ano que vem.